O que vai diferenciar o açúcar mascavo e o açúcar demerara pro açúcar branco, o refinado e o cristal, é porque eles são um pouco mais saudáveis, certo? Eles são menos processados. Por achar que aquele açúcar ele é mais saudável, você pode consumir em excesso. Então, o que que acontece? Isso atrapalha o seu processo. Ao invés de fazer com que você reduza o seu manequim, você aumenta. Por quê? Você pensa assim, esse daqui é saudável, esse daqui tem pouca caloria, então eu vou comer em excesso. E não deve ser feito isso, tá? Qual que é a maneira correta? O que que você precisa pensar? O que que você precisa entender? Qualquer açúcar é açúcar. Todos, tá? Todos. E eu vou mostrar aqui a quantidade calórica que cada um tem para você ter uma ideia de como todos esses tipos de açúcares são muito similares, tá? Mascavo, demerara, cristal, todos, de coco, todos são açúcar e todos eles têm praticamente a mesma quantidade calórica. Em 5 gramas do açúcar cristal vai ter 20 calorias. O açúcar refinado, 5 gramas de açúcar refinado, as mesmas 20 calorias. Agora sobre o demerara, nas mesmas 5 gramas, as mesmas 20 calorias que temos no cristal e no refinado, as mesmas 20 calorias no demerara. O que diferencia o demerara para o cristal e para o refinado, que ele tem um pouco mais de nutrientes, ele é um pouco menos refinado, então ele acaba se tornando um pouco mais saudável, mas a diferença que tem é muito pequena. O que você tem que focar não é nem no tipo do açúcar que você vai consumir, e sim na frequência que você vai consumir ele. O mascavo também é o queridinho, né? Vamos ver quantas calorias que tem no açúcar mascavo em 5 gramas. 18 calorias. Praticamente a mesma quantidade calórica do cristal, do refinado e do demerara. Então, não significa que o açúcar mascavo vai reduzir o seu manequim e o refinado não. A quantidade calórica é a mesma. É a mesma coisa do demerara. Ele tem um pouquinho mais de nutrientes que o açúcar refinado não tem. Mas em questão de quantidade calórica é a mesma coisa. Então não se iluda achando que, ai meu Deus, agora eu tô tomando mascavo, então eu posso comer a rodo açúcar mascavo que eu vou conseguir reduzir o meu manequim. Não vai. A quantidade calórica que tem no açúcar mascavo é a mesma dos açúcares brancos. Ok? As mesmas 5 gramas de todos os outros açúcares, quantas calorias tem no açúcar de coco? 19 calorias. Você tá vendo aqui que a quantidade calórica de todos eles é extremamente equivalente? Todos eles têm praticamente a mesma quantidade de calorias? Então, exatamente isso. O que vai diferenciar que eles se tornam, né, um pouco mais saudáveis, que eles têm um pouco mais de nutrientes, é porque eles são menos refinados. Mas essa quantidade é irrisória. O que você tem que pensar é trazer nutrientes realmente de alimentos que realmente valem a pena. Fibras, esses sim são alimentos, né? Frutas, verduras e vegetais são alimentos que vão te trazer uma quantidade de nutrientes muito grande, não açúcar. Agora eu vou te mostrar quanto custa 1 quilo de cada um desses açúcares. Açúcar cristal, que é esse primeiro aqui, ó. 1 quilo desse açúcar cristal, ele custa em média R$ 5,80. O açúcar refinado, que é esse daqui, ó, número 2, 1 quilo custa em média R$ 5,20. Então, eles têm um valor aproximado. 1 quilo de açúcar demerara custa em média R$ 8,50. Ele custa quase o dobro dos açúcares, do valor dos açúcares brancos. O açúcar mascavo, 1 quilo, custa em média R$ 27. Então, aquela ideia que você tem que para você reduzir o manequim você precisa gastar muito, eu tô te mostrando que não faz sentido. Porque em questão de calorias eles são equivalentes. Aí, para que você vai gastar R$ 27 comprando um açúcar mascavo, que muitas vezes as pessoas nem gostam, porque ele tem um gosto diferente, ele tem um gosto muito mais forte do que o açúcar normal, só porque você acha que ele é melhor, que ele vai ajudar a reduzir seu manequim, mas não vai. Agora, veja o açúcar de coco. 1 quilo de açúcar de coco, ele custa em média R$ 37. Você consegue ter uma noção de que muita coisa que colocam na mídia, que é falado, é muito mais para você gastar o seu dinheiro
do que trazer realmente benefícios para a sua saúde, não faz sentido. Então, quando você for pensar em escolher um açúcar, escolha, né? Escolha, por exemplo, eu escolho o mascavo porque eu gosto, eu escolho o demerara porque para mim o preço faz sentido e tudo bem. Mas não porque você acha que isso vai fazer com que seu manequim reduza. Porque não vai, porque a quantidade calórica é a mesma. E a quantidade, eu vou falar, a quantidade de nutrientes que tem nesses 3 últimos aqui, que a maioria das pessoas acham que é algo absurdo, não tem, a quantidade é muito pequena, tá certo? Então, o que você precisa fazer? Para de ficar trocando, você precisa parar de ficar trocando um açúcar pelo outro, nessa esperança de que vai ser isso que vai fazer o meu manequim reduzir, que não vai. O que você precisa fazer com relação ao açúcar para que realmente ajude no seu processo e que reduza o seu manequim? Você pode consumir qualquer um deles. Se você não tem condições para pagar R$37, que não faz sentido algum você pagar R$37 em 1 quilo de açúcar, você pode muito bem comprar o branco, você pode consumir qualquer açúcar. O que você precisa é cuidar com a quantidade. E tem mais, o pior, esses açúcares que as mulheres acham que são mais saudáveis e que reduzem o manequim, elas acabam consumindo muito mais, porque elas pensam, esse aqui é bom, esse aqui é fit, esse aqui quase não tem caloria, aí elas acabam consumindo uma quantidade muito maior do que se estivesse consumindo branco, o refinado, ok? Então, o que você precisa fazer? Em questão do açúcar, você pode consumir qualquer um deles. Eu já te mostrei aqui que todos têm praticamente a mesma quantidade calórica. Você pode consumir qualquer um. O que você precisa é aprender a consumir de uma forma coerente. Se você consome açúcar em excesso, você precisa fazer o quê? Reduzir a quantidade de açúcar que você ingere e não trocar um pelo outro. Porque se você trocar um pelo outro, vai trocar 6 por meia dúzia.